Ó, hoje ajudei a construir 200 foguetes. Hum. Então deve estar meio surdo aí, porque fez 200 foguetes, tá? Já não está ouvindo muito bem, Não né? foi Imagina. militar, foi aqueles de infantil de robótica básica, não se Eu não preocupem. sei aqueles que fazem, tipo uma competição, né? Eles Aqueles com fazem ou não? açúcar. Ah, com Não açúcar. foi, não foi o de competição, Alexa, foi só volume uma 7. equipe de. Uma equipe que vai lá nesses lugares foi fazer um trabalho legal na minha escola, daí foi legal. E é bacana, o pessoal gosta, né? O molecada Só tô adora morto esse aqui. tipo de... Bom, pessoal, eu vou começar, mas antes disso, eu vou pegar aqui, eu vou passar uma informação. Deixa eu entrar aqui, vou passar uma dica aqui para vocês terem o Lichess, para vocês terem aquele, como que eu poderia dizer, para formatar mais facilmente a questão do referencial, das referências, porque a referência obedece a um padrão da BNT, né? Deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar aqui no meu. É mais fácil de tirar. Eu vou colocar primeiro no Word para ver como que as coisas ficam arrumadas. Vamos tirar stop. Então, Word. Vou abrir uma página aqui. De novo. Eu vou mostrar para vocês porque eu acho que é importante justamente pelo fato de que você pode auxiliar no teu conteúdo. Por exemplo, aqui, ó, tá a página, né? Aqui tem inserir referências, aqui em cima. Esse está no Word, né? Inserir, página inicial, inserir design, layout, referência. Referências. Aqui tem referências, na maioria não tem esse daqui, a BNT, não tem esse daqui. Mas tem outras aqui, outros formatos, né? Mas não tem o mais importante, que é o que a gente precisa. Por exemplo, aqui, eu não tenho no gerenciador de referência, aqui não tenho nada, não tenho nada, mas eu tenho um monte de referência aqui. Se for pegar umas referências de xadrez, vou pegar qualquer um, Bilac. Isso aqui tudo que eu usei nas minhas pesquisas, esse esse Nosco, isso daqui é um livrinho antigo, tem um monte aqui. Vou pegar um, tem livros, tem artigos, vou pegar um de artigos aqui. Tchan, esse daqui, vou pegar esse daqui. Aqui são todos que. Fica tudo aqui armazenado, as referências que eu utilizei. E se porventura eu quiser de novo utilizar, eu posso pegar essas referências e colocar no meu trabalho, ó, Erickson, na prática deliberada. Eu li bastante do Erickson, ó, Erickson. Tem um monte de cramps que eu usei nas referências. Tem do Wilson, acho que deve ter do Léo Pasqualini. Do Léo deve ter um, porque tem um que a gente fez junto, um artigo que a gente fez junto. O Gobet, que tem um monte. O Gobet é a maior referência. Olha quantos trabalhos de Gobet aqui. Tem bastante, então você pode encontrar. Pronto, tá aqui. Daí, por exemplo, se eu quero colocar, citar uma referência assim, sei lá quem fez alguma coisa, tá. Eu quero citar. Inici... Tá. Tá aqui, ó, já saiu. Tá aqui a referência. Você leu o livro, fez o comentário, tá ali. Daí continuou, daí fez outro, sei lá o quê. E daí você quer inserir de novo uma citação. Pega lá outro. Tá lá, tá ali. E assim por diante. Você sempre já sai no formato certo para você colocar ali. Já está arrumado. Se tiver alguma alteração durante o tempo, por causa da BNT, daí você, claro que você altera ali aqui depois no texto aqui. Você pode vir aqui, ó, pode alterar, editar citação, converter citação em texto estático, editar fonte. Se tiver errado, você pode editar. Daí vem aqui, ó, a fonte que foi colocada, porque você coloca livro ali, ó. Você tem as opções de colocar. Tá tudo ali. Fica tudo arquivado. Daí tá ali. E daí no final você terminou todo o teu trabalho e você quer colocar a referência bibliográfica. Vocês viram que eu baixei um monte, né? Coloquei aqui. Pronto, saiu, ó. Tá aqui. Já tá tudo. Tá tudo aqui. Se você quiser alterar a formatação, porque de repente não é essa que você quiser, no que você quer utilizar, você pode vir aqui, daí você coloca, tá nesse calibre aqui, você muda para Arial, muda o tamanho, e tá ali.
Daí você só ajusta. Isso aqui é uma mão na roda para vocês, para ajudar no trabalho acadêmico, assim. Quem tiver pretensão de continuar escrevendo, fazendo trabalho, até mesmo se você vai fazer um projeto em que tem algumas referências, você pega lá, armazena, vai fazendo, vai lendo o teu conteúdo e daí vai tendo as suas referências. Ó, tem o Redbook da Feed, tem o Lichess, tem todos aqui, tem programas, tem outros, tem livros, tem um monte de coisa aqui. Aí você vai Desculpa, colocando dessa forma. Entenderam? desculpa a ignorância. É a questão da para eu incluir essas referências aí, é, eu vou, como que eu faço para mim inserir ela aí, para colocar Ah, para para ter inserir, para ela ficar isso, catalogada aqui, isso. ó, inserir citação. Daí aqui, ó, adicionar nova fonte bibliográfica. Você não tem ali, você quer colocar um outro livro. Daí você vem aqui, daí você coloca o autor, o nome, sobrenome, daí o nome, sobrenome, segundo nome, daí coloca tchum, adicionar. Daí ele, se tiver mais gente, você vai colocando, conforme aqui colocou o primeiro, depois colocou o segundo nome, vai adicionar e ele vai empurrando para baixo. Daí ele aparece aqui. Aí você coloca o título da obra, aqui está como livro, claro. O ano, a cidade, editora, coloca todas as informações necessárias. Daí, ok, automaticamente ele vai estar lá. Se for um artigo, ó, se for uma seção de livro, um pedaço, um livro foi trabalhado por três autores e um escreveu um dos capítulos, por exemplo, o do Yusupov. O do Yusupov, Perfeccionamento de Ajadrez, tem partes que são escritas por Xerechevs, que foi o outro, né? Aí tem essa seção, você pode colocar a seção do livro, daí tem o título do livro, o autor do livro, né? O autor, daí título do livro, ano, as páginas, todos esses dados também. Aí você tem outros aqui, artigo em periódico, que são as revistas. Esse daqui, quando você vai procurar um artigo, já tem ali como você pode citar. Então já tem informação. Você só pega aquele como citar, coloca numa página em branco, depois você vai escrevendo aqui, vai escrevendo o que está ali, porque daí você já tem tudo prontinho e arquivado aqui dentro do teu Word. E artigo que se usa bastante, ata de referência, sites aqui também tem, você colocar. Então tem outros aqui. Tem uns que não funcionam muito bem, os outros que a gente usa menos também, mas o fundamental é livro, seção de livro e artigos em um periódico. Esses daqui são os mais utilizados. Então aqui dá para fazer e funciona bem. Daí eles vão ficando armazenados, tipo esse daqui que eu falei. Tá tudo aqui. Você pode transportar isso para outro computador se quiser. Dá para salvar. Então, mas para você fazer tudo isso, você precisa desse plugin aqui, ó, desse plugin para poder colocar aqui dentro, tá? Alguém tem alguma dúvida aí, uma perguntinha? Nessa parte aqui que eu faço o resto? Alguém tem alguma Como a dúvida? gente instala esse plugin, professor? Ah, isso eu vou mostrar. Mas eu já tenho um passo a passo, eu deixei tá lá online, daí vocês vão, olhem com calma. Eu nem vou entrar muito nos detalhes, porque depois vocês tentam e ver se vocês não entenderam o que eu falei. Vai estar tudo explicado, tá? Deixa eu só tirar daqui, tá? Tá aí. Agora vamos lá. Como instala esse plugin? Vamos entrar lá no nosso site. Aqui é o site. Eu coloquei lá, deixa eu ver. Augustinho, aqui. Pronto. Aqui, ó, aqui. Como instalar estilo de citação? Eu deixei aqui no Word. Ele está aqui mostrando o passo a passo. Como que faz do ABNT, deixei lá para vocês podem pegar. E aqui tá nesse bitline aqui eu tenho onde que ele tá. Quer ver? Eu vou entrar aqui. Ele pode até dizer alguma coisa aqui, esse daí, sei lá o que, tem perigo, sei lá o que, não tem perigo de nada. Ó, tá limpinho. Aí entra lá, ó, tá aqui, ó. ABNT 2018, Vancouver, ó, ABNT, autor,
Isso daqui você vai colocar dentro de uma pasta lá dentro, lá no Word, mas aí tá tudo explicado aqui no passo a passo, então não vou nem entrar muito nisso para vocês não, a gente não perder tanto tempo, porque esse aqui você pode fazer com calma, né? Não vai fazer agora. Se eu falar, daqui a pouco eu acabo esquecendo, né? Daí tá ali. Tá, como que faz, como que instala, aonde que, ó, a pasta, onde que vai ficar, pasta de estilo do lado de dentro, depois ó, como que faz a aplicaçãozinha dele, né? Você verifica depois. Vocês podem ver, daí no Word, a princípio não tá no de vocês. Você encontra outros em referência aqui, mas esse não. Daí é bom ter. E é fácil, e não tem nada de ilegal. É tudo certinho, tá? Entenderam? Quase nada entenderam isso daí. Professor, boa noite, né? Eu consigo fazer isso no Write, No qual? no Write do Ai, ai, LibreOffice. ai. Ah, eu não sei, porque eu não tentei. Mas não sei se ele tem essas. Talvez ele Essas tenha um funções, né? sistema. Ele deve ter um sistema. É que eu uso mais o Word mesmo. Eu até baixei, eu tenho ele aqui instalado, mas eu uso para algumas coisas, né? Esse daqui é um site meu, né? Que eu coloquei, fiz algumas coisinhas de xadrez. Tem aqui ó, umas musiquinhas para criança, para jogar xadrez. Tem alguns artigos que eu comento, uns reels que eu publico. Tem aqui uma historinha também do xadrez aqui que eu coloquei. Tem músicas, né, que eu coloco bastante. Tem essa daqui, história de aventura do xadrez, também é uma historinha. Daí para as crianças. Daí que conta aqui a história do menininho, fiz com o IA, né? Tem uma versão em português e uma versão em inglês. Daí tá aqui. É curtinho, é bom para mais para apresentar em sala de aula. Então aqui tem esse, tem também eu fiz a lenda do aquele do mate do como que é? O do da cruz, o mate da cruz, tá por aqui, é só procurar em algum canto tá por aqui. Então, vídeo sobre tem o do Mate da Cruz, que vou contando a história. Tá lá, não. Tem bastante coisinha. Tem esse daqui, do Besouro, que é musiquinha. Esse daqui, O Enigma do Monastério. Eu fiz uma adaptação daquele problema do Mate da Cruz. Daí eu fiz uma historinha para contar aquela do Mate, o problema. Daí que chega no. Aí depois vocês veem com calma. É, porque eu acho que a gente tem que tentar colocar, fazer coisas, né, pra gente, porque carece muito de material de xadrez pra gente, né? Embora, se você entrar aqui vamos colocar história de xadrez, história do xadrez, vou colocar, do xadrez. Você encontra bastante coisas, assim, de xadrez, né? Ó, você encontra a origem do xadrez, aqui que você pode pegar e que ele vai mostrar a origem do xadrez. São videozinhos curtos que é justamente para despertar o interesse do aluno. É claro que se tudo aborda o fundamento inicial, a história inicial do CISA, essas coisas todas, então ele fica limitado nele mesmo, né? E daí você tem que ter outras coisas para aprofundar o conhecimento. Então é importante produzir outras coisas, né? Então, deixa eu ver, aqui tem outros. A história do xadrez também, Gambito, Nórdico, não. Esse daqui, Barra do Tempo. Tem um que, esse daqui, ó. Esse daqui tá no videozinho do Léo Pasqualini. Esse aqui é um trecho da história do Cista. Foi feito pelo o Lagares, que estudou comigo em artes, né? Eu fiz artes também, educação artística, habilitação em artes plásticas, e ele desenha muito, ele tem uns trabalhos bons, inclusive ele tem uns trabalhos com a Bujanra, ele tem uns trabalhos bem interessantes. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Então aqui vocês encontram, esse é um trecho do filme, que faz parte do vídeo
do Léo. Aqui, ó, o Bujanra. Então, esse daqui aqui é o nosso amigo lá, o Luciano Lagares, que ele fez a arte daquele trabalho, né? Então, e ele tem uns clipes, que é isso daqui, ó, bem massa, que bem interessante, bem bonito. Visualmente, artisticamente bem produzido. Então, ele tem uns trabalhos muito genial. Um artista assim de primeira, de mão cheia. Então, é importante vocês procurarem, aproveitando só esse momento que a gente está passando por aqui, né? Daí a gente já aproveita e comenta sobre essas coisas, sobre esse momento artístico do xadrez. E aqui é interessante, por exemplo, produzir coisas que você faz na tua aula, no teu dia a dia, que você acha que é interessante, tornar isso registrar, porque você vai dar outras aulas muitas vezes, né? E aí te facilita a vida. Você vai lá, vai vendo o que funciona, o que não funciona. Em determinadas turmas funciona isso ou aquilo outro. Então é importante pegar e explorar esse mundo, né? Esse mundo desse tipo de recurso. Porque tem muita coisa, né? Que dá para utilizar. Principalmente na época da pandemia, a gente usou muito, né, a internet e aí foi sentido mesmo a necessidade de ter material, né? Você viram aquele o Gambito da Rainha, né, que foi um filme assim uma série que fez bastante sucesso, né? Interessante, muito interessante, né? Com bacana e popularizou bastante o xadrez também, né? E fora o jogo online, né, que explodiu de uma forma fabulosa. Tem muita gente que joga xadrez agora que nasceu, ó, próprio o Deloro, né, o Faustino Deloro, aquele menino de 10 anos, foi período de pandemia. Foi justamente um período de pandemia. O Piá agora eu não sei se já não fez 11 anos, quanto tem, mas foi justamente nesse período que ele começou a jogar. O pai fez um desafio para ele, né? Conforme ele fosse aumentando o rate, né? Ele ia ganhando alguma coisa. E assim foi, ele gostou e bombou e começou a ganhar muito e tá aí. E é um dos fenômenos do xadrez, né? Então isso aqui é uma curiosidade interessante que está no vídeo do DVD do Léo Pasqualini, que ele fala a história do xadrez, e tem uma parte de animação, de desenho, né? Do desenho animado, né? E outras partes é o menininho passeando na biblioteca, aí. Nem sei se ele está comercializando o DVD, porque DVD já era, né? Agora já é outro, ele já tem que mudar de plataforma para ficar mais democrático, né? E se atualizar, porque agora você vai ouvir um DVD, um CD, você não ouve mais CD praticamente, né? A gente não ouve mais CD, você pluga lá o celular, é uma música, um pendrive ali que você toca, um dispositivo mais rápido, né, mais prático. Então, evoluiu muito, né? Então, isso aqui é legal. É uma coisa bastante interessante. Esses ambientes de internet aqui são muito interessantes para você trabalhar. Por exemplo, tem vocês já devem conhecer, se não conhecem, vão conhecer agora, o Chess, não é o Chess Bazaar, o Chess Kids, vocês já conhecem, não conhecem? Já ouviram falar? Esse aqui faz parte, é um braço da chess.com, só que é de xadrez para criança. Isso aqui é super interessante, porque para o professor é, é legal. Porque a parte gratuita, o que tem gratuito aqui, você pode usar. Tem bastante coisa que pode ser utilizado, né? Claro que o pagar aqui já envolve um outro patamar, né? Aí para a escola é mais difícil bancar um site assim, ficar usando, pagando, né? Então a gente sempre procura alternativas gratuitas, tipo o Lichess mesmo, que facilita o trabalho, e tem tudo, né? Não tem comercial, não tem nada que te dificulte a vida. Então aqui tem a parte de jogar, que é bacana, né? Interessante para as crianças. Jogar versus boot. Eu usei isso aqui na época da pandemia, eu usei bastante o Chess Kids. E posso te dizer para vocês que foi muito
É muito interessante porque tem coisas que as crianças gostam, o visual é mais amigável assim para as crianças e elas começam a entender, elas estão no ambiente dela, né? Tem os problemas, tem o Aprenda Xadrez, né? Aprenda Xadrez, que você coloca lá, vamos usar as aulas lá do Aprenda Xadrez. Ah, eu quero aprender. Tem alguns vídeos, deixa eu ver, vamos às aulas. Então tem essas aulas, né? Você vai passando por nível e vai somando ali. Tem aqui, conheça o rei, ó, tem um monte de coisa, ó. Conheça a torre, conheça o bispo, conheça, tem um monte aqui. Tem bastante. Para você vai dar aula, tem uma parte animada, inclusive. A primeira parte, ela às vezes traz um videozinho explicando ali, né? Deixa eu voltar aqui. Conheça a torre. Ver vídeo, ó. Daí tem o ver vídeo. Daí aparece um videozinho que é legal, tem animação, tem esses personagenzinhos aqui. Aí, daí ele vai mostrando. Para quem vai trabalhar com criança, isso daqui é muito bom, né? Então ele vai ilustrando, isso é legal. Daí você pode pular o vídeo, tá aqui em português, né? Para você, tá tudo em português. Daí vai, deixa. Tchum. Então é bacana os videozinhos, né? Eles ajudam nessa parte do ensino. Pular vídeo. Daí tem os exercícios com a torre. Daí tem aqui a torre dia 8, quero viajar. Deixa eu tirar vocês que estão do lado de cá. Viajar até H4, você consegue encontrar o caminho até essa casa? Daí é apenas em 2 lances. Então tem que chegar em 2 lances. Pronto. Isso aí é legal. Bom para trabalhar, quem trabalha com criança, tem muita coisa nesse sentido aqui para iniciação. É muito prático, porque daí as crianças interagem, elas gostam da historinha. Antes estava só em espanhol, as historinhas, agora tem em português ali, né? Isso que é melhor ainda. Agora facilita esses videozinhos com essas animações. Então não aprenda. Tem vídeos também, né? Opa, tem vídeos de aulas aqui. Claro que deve ser em outro, é tudo em inglês, ó, aqui, ó. Eu não vasculhei muito essa parte aqui. Não sei se tem, mas tem bastante. Não sei se tem algum que seja em outro idioma. Mas aqui, quem, por exemplo, escola que trabalha idiomas, né? Isso aqui é ótimo. Para o professor que está inserido nesse tipo de estabelecimento, né? Em que é exigido o inglês. Então é bom para pegar. Deixa eu entrar aqui para a gente ver o que rola ali. Se precisar de tradução do inglês, eu consigo de boa, professor. Então, mas e além do mais, essas coisas assim, as tecnologias atuais facilitam, porque não sei se ele tem Sim. aqui, ó, se tem, ó, espanhol. Se você não domina completamente, você pode colocar a legenda em espanhol aqui e daí falando. E4, Mas triste que eu E5. domino mais inglês do que espanhol. E eu não Eu... sei aqui se está bem configurado, né? Porque dá para ver que ficou até aqui, Requeres, né? Vamos ver. 3. Ó, ela fica, parece. Ah, fica aqui, ó. Se, tá certo. A gente não tá ouvindo nada, tá, professor? Não, eu sei, Tipo, eu tô vendo a estrutura da letra aqui que tá comprida. Eu não sei se tá comendo aqui para os lados, né? Mas, então, isso daí é interessante. Esses vídeos podem ser utilizados para as escolas. É importante, de repente, você está trabalhando numa escola internacional e você quer colocar o xadrez. Daí você já tem um material para até argumentar, já tem até um material aqui para a gente poder desenvolver um trabalho no idioma, e vamos lá, e vamos embora. E vai mostrando as coisas interessantes. Eu lembro que, no passado, uma das coisas assim que os enxadristas desenvolviam bem era a questão de idioma, porque não tinha livro em português. A maioria dos livros que a gente tinha que pegar era em russo, alemão, inglês, espanhol. Então, alguma coisa você acabava aprendendo de tudo isso, né? Então, você acabava captando algumas coisas.
artigos, tem artigos aqui, ó, calendário de eventos, Chess Kids, porque eles fazem torneios, né? Eu acho que tem parceiros aqui no Brasil do Chess Kids. Treinos para desenvolver, que é bom, checkmate com 2 torres, exercício para dificuldade iniciante, ó. Então, para fazer com que a criança brinque com as peças e comece a aprender, né? Isso já traz uma coisa, uma interface assim agradável, né? Daí visão, o que que tem que fazer aqui? Iniciar. Ah, esse aqui você tem que ser rápido e clicar, assim. Você vai pela rapidez aqui, vai rolando o tempo. Ensinar. Recursos. Vamos ver aqui o que tem recurso. Curso, tutoriais, vídeo para os pais, para jogadores, para ensinar, lista, e-books, ganhei ideias. Não sei como que é esse e-book, mas tudo que possa ajudar é interessante. Vamos ver como que é esse tal de e-book espanhol. Ó, tem aqui, é para baixar. É legal se a gente puder contribuir também, né? Porque daí vai inserindo aqui algumas dicas. O Playchess da Chessbase, eu fiz a tradução em português para ele, porque eles tinham alemão, inglês, espanhol e outros. Daí eu fiz pro português, traduzir para português. Claro que os termos que são utilizados com maior frequência são praticamente assimilados pelo brasileiro, eu mantive, né? Mas eu tive essa possibilidade de contribuir. Evento, planejamento, planejador de aula, isso aqui é legal. Isso aqui, para quem dá aula e quiser se basear nos planejamentos, tem aqui que pode ser útil para você baixar. Conheça a torre, daí tem um planejamento de aula. Vamos começar aqui pelo Conheça a torre. Não é bem a ordem que eu ensino, porque normalmente eu ensino pelo método holandês, né? Porque tem o do Barry Wiffels. Ele colocava da seguinte forma: você ensinar de tal forma que possibilite, que facilite para o que a criança já comece a jogar. Porque as crianças, elas têm um grau, assim, um tempo que elas aguentam, né? Uns 15 minutos ali, passou isso, elas já estão meio saturadas, elas querem estar se mexendo, fazendo alguma coisa. Então você passa ali, por exemplo, o movimento do rei, o movimento da dama, como ali, como o Dinelli disse ali, a questão dos pré-jogos, dos jogos, justamente para ensinar o movimento das peças, ou então algum conceito. Isso daí é importante justamente por causa disso. Quando você pega um determinado grupo de crianças, para as crianças menores, isso daí é muito prático e bom, porque é o tempo que tem, você tem mais ou menos o que é mais ou menos aceito pela ciência, né? 15 minutos ali, e de repente a criança está dispersando. Então, como que é o método holandês? Você ensina o rei, ensina o movimento da dama, depois você começa a trabalhar alguma coisa do cheque, já traz umas mensagens subliminares ali do rei afogado, e daí já vai trazendo algumas posições de checkmate, vai fazendo jogar com as peças, e aí aos poucos a gente vai introduzindo novas peças e vai desenvolvendo. Então, aqui tem um planejamento, ó, 10 minutos, videoaula, discussão, descrição, objetivos pedagógicos, perguntas de reflexão, principais objetivos da aprendizagem. Então, é bem interessante nesse sentido aqui, ó. Tá ali um planejamento legalzinho, né? Ó, autor da unidade, o mestre Elizabeth Spiegel. Vamos ver o 2 aqui. Também, ó, tá aqui 13 minutos, 2 minutos. Fora isso, tem outro livro, tem um livro do Sistema Instrucional de Ajedrez, do Venço Blanco, que ele fez um apanhado geral para todos os níveis de ensino, e fez objetivo específico, fez todo o planejamento. É um livro que só traz isso, só os planejamentos, tanto para diversos níveis, não só para os pequenos, para todos, até para os maiores. Então tá aqui.
material de sala de aula, o que você vai ensinar, diagonais diferente. Então, esse eu acho que é o ponto, o ponto importante aqui nesse Chesp Kids, essa preocupação com o planejamento de aula. É legal. Então, isso aqui vocês podem usar bastante. Analisar, e está disponível, né? Gratuito. Eu não pago a conta aqui. Isso aqui é o meu nick gratuito. Augusto Tirado, nick gratuito. Daí atualize para desbloquear, daí você vai fazendo problemas, tentando resolver. Ó. Daí você vai ganhando pontos. Eu não sei até onde vai a, a liberdade para quem não paga. Configuração de disposição. Você quer ensinar uma posição para o aluno, né? Que tem, tem isso aqui, voltar, deixa eu voltar. Ó, tem esse sistema que é o de PGN, isso daqui você carrega formato conforme que como que eu poderia dizer? As casas, o número de casa, peça, arquivos, como configurar a posição. Limpar o tabuleiro. Você está explicando, você está lá explicando. O cavalinho, velho. Então aqui você pode interagir, né? Opa, o cavalo andou mais do que devia, né? Claro que tem outras coisas que você pode fazer. Uma das coisas que, por exemplo, com o cavalo, eu faço, por exemplo, um tabuleiro aqui, diminuo o tabuleiro de 5x5, faço aquele desafio de caminhar por todas as casas do tabuleiro sem repetir nenhuma. Então, essas brincadeiras, justamente para interiorizar, interiorizar o movimento da peça, né? Então, aqui você pode trabalhar com isso, né? Essa configuração. Embora isso aqui tem também no Lichess e em muitos outros programas, né? Configuração de posição. Currículo. O chefe que fazia oferecer o primeiro currículo de xadrez no... Interessante, uma coisinha aqui. Acho que é mais para você fazer parte do grupo. Daí tem o glossário, que são os termos, né? Os termos. Tem videozinho, pelo jeito. Inglês, espanhol. Professor, Oi, pode falar. perdão, professor, por interromper a sua Não, pode explanação. falar. Eu lembrei dessa questão de algumas questões que o senhor está falando aqui esporadicamente, né? E que nos passa muitas vezes despercebida, né? O nome que o senhor citou é o do professor Vencio Blanco, né? Que é um grande nome do Uhum, magistério no xadrez, né? Venezuelano. uhum. E eu lembrei também de uma atividade que eu queria muito, muito. Eu acho que eu creio, mas já deve existir, né? Que é você pegar um tabuleiro, pegar os peões, fazer um centro de peões quebrado, né? Totalmente disforme, e botar os cavalos para correr em volta do, do tabuleiro, né? Uma corrida de Tem. cavalos, né? E eu Uhum. tive essa ideia, que outras pessoas já devem ter feito também, da mesma forma, mas eu tive baseado no filme do Ben-Hur, né? Onde tinha a corrida das bigas. Mas os Uhum. meninos amam essa atividade, né? Você pega o tabuleiro, coloca ali fecha o centro com peões, como se fossem rochas ou qualquer outra coisa que mexa com a imaginação deles, e em volta você faz os cavalos darem a volta ali naquele círculo, né? Aquele que chegar primeiro fazendo L, né? É o campeão, Uhum. né? Para esse, Enfim. no Pequeno Fritz, deixa eu ver se tem alguma coisa dele. Ele tem uns exercícios assim, no Pequeno Fritz Imagem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar vocês que estão aqui de novo. O Pequeno Fritz é esse programa. Xadrez com o Pequeno Fritz. Esse programa aqui a gente trouxe, como eu falei para vocês na primeira aula, com positivo, eu trabalhava no positivo, e eu negociei lá com o pessoal da Chessbase e a gente trouxe para cá. Ele foi comercializado aqui no Brasil pela Positivo Informática. E ele sempre trouxe, ele sempre trazia esses joguinhos assim, né? Em que trazia alguns exercícios. Era composto de uma historinha que ele ia passando, daí, por exemplo, para ensinar oposição, tinha essa luta aqui do sumô. Era um sumô que você tinha que expulsar
o outro adversário do tatame. Então você ia fazendo oposição até ele sair do tatame. Então você expulsava. E ele passando por vários cenários, assim, com desafios que tinham temas enxadrísticos, né? Tipo esse daqui mesmo, né? E essa era a introdução, esse é o começo do Pequeno Fritz. Daí você colocava teu nome, daí você podia jogar com o computador. Ele tem outras versões, aqui é o Fritz, o Pequeno Fritz, e a menina lá que saem para brincar, né? Conhecer. Aí tinha aqui o do cavalo, mostrando como o cavalo se move, faz tipo uma roda, daí ele tá aqui no estábulo, daí vai ter um desafio do cavalo, que é justamente uma coisa parecida com o que você falou. Ele vai pulando obstáculos. Ele tem a cerquinha no tabuleiro, ele tem o tabuleiro assim, daí tem uma cerquinha, e ele tem que fazer 1, 2, vira, pular a cerquinha, e dá a volta, ele vai contornando assim, no Pequeno Fritz. E é bem interessante, pena que com o passar do tempo acabou sendo descontinuado, né? Mas ele é comercializado pela Chessbase, mas eu acho que só tem a versão agora em espanhol, porque eu não sei se eu saí do Positivo, né, há algum tempo, e eu não sei se eles ainda comercializando não estão mais. Quando eu saí, eu lembro que já não tinha, estava parando. Mas eu não sei que fim que levou nessa parceria. E aqui tinha, ó, esse aqui para dar o mate de escadinha. Só que o escadinha aqui vai formando os tijolinhos, né? Vai pressionando o rei até chegar no paredão ali, né? Então é interessante, baseado nessa ideia do Pequeno Fritz. Sabe? Legal. Mas é isso aí. E justamente essas ideias de você trazer esses jogos, umas brincadeiras, usar a tua criatividade para inserir novos conceitos, mas é bacana. E muitas coisas a gente cria. Eu falo porque quando a gente está ensinando, volta e meia você se depara com uma posição que de repente você acaba criando uma coisa diferente ali que pode auxiliar, né? Facilita o ensinamento. Então é bacana você utilizar para instruir a criança, né? Então isso daqui é bacana. Planejamento de aula, currículo, tempo, sala de aula ao vivo, que eu sabe Deus faz, mas deve ser uma sala de aula ao vivo, né? É VIP, né? Hum. São para usuários ouro, viu? É VIP. Esqueça, essa é sala de aula. A sala de aula, então, não é. Para quem tiver associado, ó, quantas crianças entraram, partidas jogadas, é bacana. É uma extensão, um chess.com para as crianças, né? Porque o chess.com é outra plataforma, né? Que embora paga, opa, é paga, você tem coisas que você pode usar, né? Entrando só como guest, né? Você entra como guest, eu me associei um tempo, só que depois eu parei. É que eu estava fazendo a relação de todos os partidos dos grandes mestres, e eu queria desenvolver, utilizar o engine ali, o, o Stockfish, mas tinha também no Lichess. Só que aqui eu tinha visto ali como que fazia melhor para você fazer, arquivar as partidas, organizar. Então eu me associei por um período, um ano. Professor, Aí oi, eu comprei a pode, versão de família por acidente. 800 pila, né? Daí eu tô com uma vaga. Se você quiser, eu te mando convite até algum aluno meu tiver interesse. Daí você pode usar todos os recursos do chess.com aí. do chess.com. Não, mas eu usava o chess.com assim. Mas depois eu acabei parando, justamente Uhum. porque o problema é mesmo você ficar sempre naquela, né? No atuante, pagante, pagando ali Nem me comigo. fala, já tô Porque, pagando 3 anos isso. pois é, então você vai. Eu tinha o do Play, como que é? Do Chessbase lá, né? E também eu ganhei por um tempo, depois eu tive que pagar daí. Também não dá, tá lá minha conta parada, né? Não anda mais. Daí, claro, você vai optar pelos gratuitos, porque eles te davam bastante, é, principalmente o Lichess, né? Eu acho que ele te dá bastante respaldo em termos de conteúdo, faz as mesmas coisas, não tem o mesmo nível técnico, porque parece muita gente aqui que, por ser comercial, aqui envolve dinheiro, envolve muito mais interesses, os campeonatos, né? E aqui rola o dinheiro, né?
Então, tem o Cricor, que é um representante daqui, nossa, do Brasil lá, que faz um serviço legal, que também divulga bem esse trabalho do chess.com. Então, esse é o chess.com, tem as partidas, né? Você tem um monte de coisa que você Professor, o pode usar. Faustino usava qual? Ele usava, eu acho que chess.com, porque Esse eu aí? conheci ele pelo chess.com. Não sei se usava outros, mas eu acho que chess.com só. Porque aqui que ele começou a derrotar, ele conseguiu ganhar do Nakamura. Ele, ele ganhou do Nakamura, foi uma partida lá, uma partidona meio louca lá. Mas Nakamura fez uma capivarada, né? Então, Mas daí. assim, professor, ó, quais são as vantagens assim de quem assina, por exemplo, o chess.com? Eu não usei ele nem gratuito nem pago. E Ah, você nunca tem. usei, assim, o único que Eu eu usei posso foi o falar. iChess. Eu gostaria de É, falar alguma coisa, obrigado. O chess.com você tem acesso a problemas ilimitados, a resolução de exercícios limitados. Você também pode fazer análise de todas as suas partidas limitados. Você tem ali no Learn as aulas, tem mais de 5.000 aulas. Eu sou suspeito em falar delas porque já assisti quase 600, tô top 1.000 do Brasil em assistir aula. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Se tiver bastante conhecido que gosta de xadrez, vocês podem comprar junto de família, que daí vocês pagam acho que R$ 800 por ano e vai ser bem mais barato que 400 para uma pessoa só. Tipo, daí é com 5 certeza. pessoas, 800. Tem algum vídeo? Tem muito vídeo. Em português, inglês, outros idiomas, você escolhe. Tem mais de 500 vídeos em português lá. E tipo de nível amador, iniciante, intermediário, até mestre. Tem vídeo em inglês também, tem até Magnus Carlsen dando aula ali. E ele É. fica com uns vícios de linguagem que é engraçado, viu, Magnus? Ele fica a cada 2, 3 minutos de vídeo. É bom para conhecer também, ver os Sim. jogadores, né? Os grandes mestres, Ele fala mostrando do alguma coisa. Stonewall dele lá. Aham. Então é legal, é interessante. Só que, como eu falei, é pago, né? Daí você vai pelo teu critério. Se você vai trabalhar com criança, com aula, eu acho que o Lichess supre as necessidades e não envolve custo, né? Aí, nesse sentido, ele é mais prático. Então, mas é bacana. Eu justamente para isso, para tentar usar fazer minhas partidas, arquivar aqui e começar a fazer uma análise completa dos partidas de grande mestre. Aí acabei migrando para o Lichess, onde que serviu, porque eu deixo lá. Eu pensei também na seguinte coisa, porque se você tem aqui e você parou, daí eu não sei qual fim vai levar as informações que você teve trabalho, né, de colocar, de montar. No Lichess eu deixo lá, né? Deixo lá. Eu acredito que deva ficar por um bom tempo, né? Porque o Lichess já até pegou fogo lá nos Estados Unidos, mas se manteve, não teve problema, continuou. Então, e funciona assim, com doações, né? De chess. Então, isso aqui é uma opção boa. Além de ter partidas de torneio transmitidas. Então, é legal. É uma opção, né? E tem o próprio Lichess, né? Que tem a configuração, você pode mudar esse papel de parede aqui. Tem a opção de mudar, que eu mudei, peguei um inverninho aqui. Então você pode, depois de registrado, você tem acesso a tudo, né? Ele tem só esse Aqui na negócio de minha doação. cidade a previsão é 0 graus agora essa semana. Aqui também, o final de semana parece que vai ser do peru aqui, vai esfriar bastante. Então a gente se prepara aqui. Para o pessoal que é do Nordeste, então já está numa temperatura, subiu São Paulo, né? Assim já pega uma temperatura melhor, né? O pessoal de Belo Horizonte, o pessoal que... Então, tem uma temperatura melhor. A gente sofre um pouquinho com frio, mas aqui a gente já está acostumado, né? Então, já viu. Então, o Lichess eu utilizo bastante, porque ele traz também os jogos, você pode jogar partidas, tipo torneio arena, você pode jogar toda hora, né? Se você quiser jogar 2 da madrugada, tem gente jogando, 3, 4, tá todo mundo lá. Tem quebra-cabeças, exercícios, puzzles aqui para fazer. Tem o básico, essa parte aqui é boa para trabalhar com a criança, né? Básico, práticas, praticar, coordenadas, estudar. Isso aqui no estudar aqui que tem, por exemplo, no estudar, meus estudos.
Então, tem partidas ó, do torneio aqui do Gukesh, de Ingliri, que eu fiz uma análise do campeonato mundial, né, das partidas, justamente para ver essa relação com a evolução, né, das análises do jogador aqui. Daí tem dos campeonatos mundiais, que está aqui, ó, Londres, 1843. Essa aqui são partidas antigas, ó. Outras partidas antigas de 1843, 1846, estava aqui uma análise que eu fiz também sobre essas partidas antigas, 1862, o Stennis daí começa a entrar o Stennis. Avaliei a questão do Anderson, mostra aqui partidas que eles jogaram, o Alfazir, o Stockfish. Então tem um apanhado geral. Algumas coisas preciso só organizar para deixar mais. O da PCA, porque eu também contei o da PCA, né? Eu não ignorei o campeonato, porque teve o campeonato mundial, ele foi correndo normal até acontecer uma cisão, né? O Kasparov se rebelou aqui, ele montou uma própria instituição para combater a FIDE, né? Teve uma divergência, não concordou e ele carregava bastante um patrocinador, né? Então ele montou uma PCA. Então, que foi um torneio paralelo. Então teve o campeonato mundial da FIDE e daí tinha o da PCA. E aqui eu considerei também os valores, as partidas, ó, 2 anos atrás, porque é justamente o tempo do doutorado ali, 2 anos atrás, que eu estava em andamento. O Mundial de 2012, do Gelfand, 2018, Mundial de 2016, Cálcio Cariaquim, 2013, 2014, então todos os mundiais aqui, todos estão privilegiados aqui. Inclusive a unificação depois, porque depois eles fizeram um torneio de unificação para fazer o mundial voltar a ser como era anteriormente, né? Tentar resgatar a tradição do xadrez normal. Aí tem aqueles match, tá aqui, Mundial de 69, tá aqui, aquele ficou meio fora de ordem, mas está tudo aqui. O importante é isso. E daí tem as partidas analisadas, né? Fischer e Spassky, que é um trabalho grande, né? Um trabalho enorme aqui. Porque, embora a gente gosta do xadrez, né? É muita coisa. É muita coisa. E você pode ter certeza que eu vi tudo isso, mas eu não melhorei tanto assim. Não evolui tanto. Eu ainda escrevi Tata. Aqui é que tem alguns que são exercícios que eu vou passando, vou testando, né? Então, daí eu faço meio nas pressas, passando os mundiais. É isso. E aí, esse tipo de trabalho são coisas interessantes que você pode deixar lá e deixar até com uma contribuição, né? Para o Lichess, para as pessoas para as pessoas que frequentem, né, a internet, aqui o Lichess, tá lá duas coisinhas aqui, fica tudo em estudar, né? Fica tudo em estudar. Isso é bacana. Os treinadores, aqui mostra treinadores, né? Quem quiser contratar os treinadores, conversa com eles aqui que eles vão treinar desde que apareça o dinheiro, né? Transmissões, o que está rolando, né? Torneios, bacana. O Lichess TV, que são as partidas, né? As partidas que estão. Essa daqui é de 30 segundos. 30 segundos para cada jogador. É uma coisa de louco. Esse daqui vai bem rapidinho, pelo menos, a partida. É interessante porque tem que ter uma conexão boa, né? Tem que ter uma conexão boa e ser rápido também, ser bom para poder ter resultado. É bacana, é divertido isso aqui. Só que é muito pouco tempo. E essa não é a mais curta, né? A curta é Ultra Bullet, que é um quarto daí de minuto, né? Daí vai os 15 segundos, acabou a partida. Os 15 lances, acabou a partida. Partidas atuais que estão sendo realizadas, que é bacana. Streamings, que às vezes o pessoal está passando alguma coisa, e daí você pode divulgar aqui, né? Pode acompanhar, né? Esse eu não testei se é possível chegar a gente poder fazer aqui, apresentar alguma coisa. Não testei nesse sentido. Aqui são os vídeos que eu falei, né? Que são é a base
da minha pesquisa do doutorado também, tem uma boa parte disso daqui. A diferença desse para o chess.com é justamente aquela questão que isso aqui é tudo em inglês, né? Os vídeos são tudo em inglês. Então, não tem nenhum em português aqui, pode ter certeza, porque eu já vi todos. Aqui não tem um em português, só tem inglês, inglês, inglês. Tem uns que são curtinhos, tem outros que são mais longos, ó, 9, 29, tem outros que demoram. Isso daqui é muita coisa, mas tem aqui. Eu peguei desses daqui, ele coloca tática, estratégia, mas alguns temas se fundem, né? Eles fazem parte tanto de tática como pode estar no meio jogo. Então, ele tem algum vínculo ali. Mas tem, tem bastante vídeo interessante. É mais de para jogador no intermediário ou avançado. Básico tem muito pouco, então o que não compensa na questão do básico. Você encontra pouca coisa, né? Você encontra aqui as aberturas, o Gambito, o Halloween da vida e as coisas que podem aparecer. Jogadores, comunidades, aqui a questão da equipe que você pode montar, né? Você monta uma equipe e coloca aqui. Então, essas coisas assim a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu só estou passando uma ideia geral, porque o nosso trabalho também, nós vamos ter um trabalho, o último dia de aula vai ser baseado nessa questão do Lichess, né? Tem um outro aqui que é um. Deixa eu. Lucas Chess. Lucas Chess. Isso aqui é um programa em Python ali, que é gratuito também. Você faz download, tem os espaços aqui para você. Ó, programa, ele tem os 57 engines, né? Lembrando que nos programas normais da ChessBase, ou Fritz, qualquer outra versão ali, você pode colocar os engines, que são motores que pensam ali que tem vários níveis, né? Ele tem vários níveis, daí você coloca para ele jogar, ou fazer um torneio entre eles, ou você usar como analista das suas partidas. E aqui um pequeno rate, né, que é um monstro, né? Então esse daqui é o Lucas Chess. Não sei se vocês tinham conhecimento desse daqui, mas tá aqui, do Lucas Chess. Eu não me aprofundei muito no Lucas Chess, porque nós temos tanta coisa no xadrez, tanta coisa que a gente pode usar, né? Que né, cada um desses daqui é uma descoberta nova e um tempo que você gasta vasculhando, né? Então você precisa se dedicar bastante, né? Daí eu falei aquele do Pichess, né? Aquele que é de variações de xadrez, né? Que eu já tinha falado. Que eu só vou me repetir aqui para mostrar aqui Pichess. Pichess. Entendeu? Não foi? É esse daqui que é parecido da interface ali do Lichess, que é as variações de xadrez, né? É interessante sempre que você vai trabalhar com pré-jogos. Ao invés de você pegar um jogo desse completo, você pode pegar ideias desses jogos, dessas variações e desenvolver um jogo para você. Você pega uma fração e pega aqui que é interessante e reproduz. Então isso aqui é só porque eu já tinha falado, é só para mostrar. E tem os engines, né? Daí tem os engines, que são os motores que você coloca na tua interface. Por exemplo, tem o Stockfish, opa, que não. Opa, que não. Que é uma imagem. Stockfish. Stockfish. Esse daqui é forte, né? Stockfish. Tá aqui. É permitido, você pode fazer o download e você insere ele no teu computador. Então, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Vou pegar um programa aqui vou sair um pouquinho de novo. Saindo. Vou entrar aqui, deixa eu ver se eu tenho algum programa de xadrez aberto. Eu não tenho nada. Eu vou abrir um programa rapidinho para vocês verem aqui. Deixa eu tirar aqui meus amiguinhos que estão bem na ponta do... Vou abrir o ChessBase aqui.
O Chessbase 11. Uma versão antiga. Chessbase 11. Qualquer versão de Chessbase é bom, porque a gente pode usar, né? Eu vou abrir para vocês darem uma olhada. Cadê aqui? Vamos abrir vocês. Ei, professor, Oi. faltou se eu mostrar o Play OK. Como assim? O Play OK é aquela plataforma polonesa de xadrez. Play OK. Eu não. Eu sei. Eu não cheguei a entrar lá. Mas Terrível, eu. professor, terrível. Deixa eu entrar aqui. Eu vou entrar nesse daqui. Esse é o Chessbase. É uma versão antiga. O Chessbase 11 já está bem mais avançado, mas, por exemplo, se pega lá, ele pega uma base de dados, essa aqui é de 2010, ó, tá ali, ó. Você pega, tem as partidas, e dentro das partidas, por exemplo, aqui você pode usar, aqui tem, ó, os engines, você pode, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10, tem o 17, que é um pouco mais atual aqui, ó, mais atual. 17. Aí você coloca ele aqui para analisar e ele faz um processo paralelo, ele vai analisando a posição. Então, ele ajuda bastante essas coisas assim, pelo menos no xadrez, se você errar, é porque você não usou os recursos que tem. E isso não impede de você pegar e analisar, né? Porque de repente você pode fazer o lance do mestre para a criança, pega uma partida lá antiga e vai fazendo. Você pode usar isso como referência aqui. E esse é o patamar. E a partir daí você vai falando assim: esse lance é bom, mas não é o top. Então, mas você é um jogador forte, né? Aí você vai mostrando. É por isso aqui, por essas análises assim, ó, veja só. Quando você coloca o lance aqui para analisar, aqui, ó. O ser humano ele tem essa diferenciação porque ele não precisa necessariamente, ele não vai escolher a primeira, ele pode escolher a segunda que ganha também, ele pode escolher a terceira que ganha também. Então, né, nesse sentido, é difícil você chegar muito próximo de um programa, de um engine. Você chegar para uma porcentagem muito próxima, muito perto, assim, porque você tem as opções, às vezes você escolhe uma dessas aqui, né? E fora essa tem outras, né? Tem mais. Você pode escolher outras opções, né? Daí 4, 5, você vai escolhendo ali, né? Vamos colocar mais aqui. 6, 7. Então o ser humano tem essa diferença. Ele vai escolher uma dessas daqui, daí ele vai sair da reta do gráfico que se aproxima de um programa. Então, quando se um jogador atinge um percentual muito próximo, então é interessante, é muito. Ou ele, às vezes também pode ser, por isso que eles conseguem, os algoritmos que avaliam, né, o grau de assertividade que você faz, principalmente jogador de internet, né? Você está jogando na internet, você está acertando todos os lances do programa, aí o que acontece? E aí você está usando um programa, eles te dão te puxa o tapete. Claro que tem programas que você vai acompanhando, você vai fazendo o lance, tem umas malandragens, assim, você vai fazendo o lance do programa e de repente ali você faz um lance secundário, ele que é menos que o programa não ia fazer, justamente para se desviar, para tentar disfarçar do engine. Então tem essas malandragens que os caras fazem. E daí vai tentando ganhar. Então, daí para não ser punido. Esse daqui, então, é o nosso programa, para vocês saberem que dá para vocês colocarem aqui, adicionarem esses programas, esses motores. Todos esses daqui. Eles vão pensar com níveis diferentes. Nós vamos pegar o Komodo aqui, eu vou deixar o Komodo, e vou colocar um outro menos conhecido, esse Comete aqui. E ele aparece aqui embaixo daí. Ó, a análise dele. E já tem uma variação aqui, ó. Ele já começa, já tem uma variação com relação ao Stockfish. Ele dá uma avaliação maior que o outro, né? Então, é interessante nesse sentido, de você ter os motores aqui e saber né?
ver essa diferença. Você pode colocar um mais fraco, né? Então é bacana. Vamos ver o outro. Eles funcionam também no programa de jogar xadrez. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu fechar esse programa aqui, senão fica muita coisa aberta. Vou abrir um outro aqui. Esse daqui, tem que cuidar para não fechar vocês aqui. Mas tô vendo o Sandro, pelo menos aqui. Eu sei que o Sandro tá aqui. Tô vendo o teu rosto. Deixa eu abrir o Ribica. O Ribica é um programa que surgiu e ele tinha uma característica mais humana do xadrez, o Ribica. E foi comprado também pela Chessbase, então faz parte da Chessbase. E ele é para jogar xadrez, tipo o Fritz e outros tantos. Deixa eu puxar ele aqui. Pronto. Esse daqui, então, é o Ribica. Também é permitido, você pode usar módulos, cambiar módulos, análise infinita com Stockfish, gestão de módulos, você trabalha com eles. Todos esses daqui, quando você tem, por exemplo, uma versão do Chessbase ou um Fritz, um outro programa da Chessbase, tem uma pasta em que você pode ir colocando todos esses programas e aumentar. Pode colocar outros tanto. Isso que é legal. A interface é a mesma, mas os engines são diferentes. Daí você vai colocando para analisar. E ele faz a mesma coisa. Só que esse daqui é para jogar. Esse aqui ele faz análise da posição, joga, mas ele analisa a base de dados. Ele é também uma mão na roda para o professor, para o xadrez principalmente, né? Esses recursos Professor, tecnológicos. Oi, o senhor vai falar um pouquinho do Chessbase, que o senhor já comentou aí, eu não conheço. tu conhece o Chessbase? Eu vou mostrar aqui uma versão. Quer dizer, Deixa eu eu. sei que existe, mas não Aham. não sei se pago também tem algumas vantagens ou gratuito, O assim. pago é caro. Vamos entrar aqui. Eu só vou entrar para vocês conhecerem, para vocês terem uma ideia. Vou entrar na página da Chessbase. 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 Chessbase.com. Ok. Aqui ele traz informações, né? O Vencio Blanco, ele faz matérias aqui, ele publica algumas coisas dos torneios. Ó, a Mega Database tem 11 milhões de partidas. 11 milhões de partidas. E essas partidas da Chessbase, a diferença das partidas da Chessbase para o que fica no mundo normal é que a qualidade das partidas são boas. Elas são selecionadas. Existem outras tantas milhões de partidas jogadas aí que tem bases de dados espalhadas por aí, que tem um monte, infinidade de partidas, mas tem partidas que são um pouco mais fracas, né? E essas daqui são boas. O preço dele é esse daqui, ó. Esse é só a base de dados. São 230 euros, né? Claro que deve ter um imposto, deve ter as taxas ali, e vai pagar um pouquinho mais, talvez. Esse daqui, deixa eu ver. Então tem o Mega, esse é o Mega Database, né? Deixa eu tirar para cá um pouquinho. Pronto. O Big Database, 11 milhões de partidas, de 1475 até 2024. Esse aqui esse aqui é 2025, né? Parece. Aqui por mobile, o Fritz Power, de abertura, né? Deixa eu ver, cadê o Chessbase? 18. Esse aqui, ó. Esse é apenas o programa. Esse tem um outro Chessbase mais porreta ainda. Esse é a atualização. Ele tá lá em cima, Opa, acho. não, esse é o update. Acho que é o primeiro lá. Fato Será curioso que, que se é? não me engano, tem Chessbase em várias outras Ah, plataformas. Tipo, dá pra aqui comprar o até na Premium, Steam. isso. Aqui tá o Premium, ó. Tem. O Premium tá 500 euros, né? É um investimento grande. Esse é É, pra vida, só pra saber? esse é para a vida. Esse é para a Esse vida. Eu trazia valor? bastante.
Eu trazia bastante desses daqui, né? Eu trazia o Chessbase, mas o que mais saía mesmo eram os programas de jogar, porque ele te dava acesso para você jogar no Play Chess e você tinha 2 anos de Play Chess, daí tinha todos os recursos ali, muitos recursos. Esse Chessbase, ele não é um programa para jogar, mas ele você pode colocar, como eu falei, os motores e ele faz as análises, né? Se você quiser. E ele te traz uma gama de partidas e ele te dá acesso a procurar posições, procurar combinações. Você escreve os lances ali que você quer, ele vai achar todas as partidas com aquele tipo de combinação. Uma estrutura de peões. Você coloca em série só a estrutura de peões, só os peõezinhos, e faz ele procurar. Ele procura para você todas as partidas com aquela estrutura de peões. O jogador, você procura um jogador específico, ele acha o jogador. Tem uma base de dados de imagens de jogadores, grandes mestres, ele te dá as fotos do grande mestre, informações do grande mestre, tem alguns vídeos. Então ele é interessante nesse sentido. Para o jogador profissional, isso aqui eu acho que é uma das coisas indispensáveis, assim, né? Mas ele pode trabalhar com outras versões de Chessbase, porque também tem muita coisa que dá para usar. Os humanos normais não conseguem usar. Então, esse daqui é legal, Chessbase. E é caro. Isso aqui, então, Tem algo free assim que a gente pode eu vou usar? chegar lá, eu vou chegar lá ainda. Ah, E tá. daí tem o Chessbase, Chess Programa aqui. Vamos pegar programa de xadrez. Esse aqui é o top, né? O Fritz 20. Tem o Komodo. Daí esses daqui já estão usando a IA. Já são programas que eles têm o recurso, você tem que olhar aqui, custa 70 euros, né? Sem contar os impostos, que deve dar outros tantos. E daí aqui ele te fornece uma gama de possibilidades, né? Você pode comprar ele e baixar, ou você pede ele via eles mandam para você. A gente sempre recebia bastante lá na xadrez magistral, mas em relação ao preço ficou tão pesado que acaba ficando inviável, né? Porque sai com esse preço, mas se transforma para cair e vira um moço. Então é complicado, ó. Então ele é bem legal. Claro que é um adversário que você não, a gente nunca vai ficar jogando com ele, porque até os Brits antigos assim, eles jogam bem, né? Tem agora, como você perguntou, tem esse daqui. Claro que não tem metade do recurso desses dali, o Chess Base Read. Tem o 24, não sei se é gratuito. Ó, download, vamos ver se ele é gratuito. Tem o 17, eu tenho o 17 aqui instalado, aqui o 17. Então você pode baixar. Ó, tem o download para você ver, para você usar. Deixa eu ver, eu tenho ele aqui, vou dar uma olhada, vou mostrar para vocês. Embora eu tenha os outros, mas stop. Vou abrir aqui o programa para vocês verem. Opa, deixa eu pagar aqui o Rivica. Vou sair, vou entrar no Chessbase. Ele vem com uma base de dados que também ajuda, né? Você precisa quantas partidas para você trabalhar com as crianças, né? Então, quando você vê, é tão grande esse universo do xadrez ali que você tem material para trabalhar. Tem bastante material. Ó, ele aqui. Ele tem uma base de dados de 2010. Eu acho que se não for a minha base, né? Eu puxei para cá, eu acho que eu devo ter puxado. Mas ele vem com uma base de dados, se não for essa mesmo. Então traz a partida antiga, de 1600, vai indo. Isso aqui vamos até quando? Vamos ver. Isso daqui tá até 2009. Então tem um monte de partidas. Aí você pode ir lá ver o Radjabov jogando com o Sakaev. Daí você pode colocar, adicionar o IDNI para analisar.
Vamos colocar o Stockfish 17, ok, daí ele vai analisar. Daí você tem algumas opções. Aqui é só correlação design, eu acho que não tem as opções que tem. Você pode colocar comentário aqui na análise. Por exemplo, você olhou aqui, vamos supor que cheguei nesse lance aqui. O Stockfish, ele avaliou aqui que o jogo tá equilibrado aqui, né? Quase nada de vantagem. Você quer colocar ali, você pode colocar igual lá, pronto. Bom, tá lá, igual. Então você pode comentar dessa forma, pode colocar texto, né? Você pode colocar texto, acho que não, texto, vou colocar depois aqui, em português. Vou colocar aqui, não sei o que está acontecendo. Pronto. Ponto de exclamação. Ok. Daí não apareceu o meu ok. Mas eu coloquei. Onde que aparece? Não apareceu. Será que eu pulei alguma coisa? Então vou colocar de novo. Texto. Oi, que é mais curto. Não apareceu. Mas no ChessBase normal aparece todos os dados que você coloca. Aqui tem que dar uma olhada porque que não apareceu. O igual não aparece em nenhum canto. Mas esse daqui tá para você usar, para você trabalhar. Para quem não quer gastar dinheiro, que não, o dinheiro é o difícil conseguir, né? Nunca é fácil ganhar dinheiro. Então, aqui você tem esse recurso. É o ChessBase Reader, né? Aqui, que você pode usar. Deixa eu tirar dele aqui. Stop. Deixa eu fechar esse. Vou fechar as pastinhas que abre um monte de janelinha aqui. Pronto. Então essa é a opção que você pode ter para você explorar dos programas, que é bastante útil, né? Você vai pegar, vai desenvolver, vai ter coisas para você utilizar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu entrar naquele que o Dinelli falou. Vamos ver. Deixa eu voltar para a internet. Como que era mesmo? É o ok, né? Como que era? Hein, Dinelli? Oh, Sandro. Câmbio, Sandro. O Sandro tá no ar, não tá no ar, Jorge. Acho Deixa que eu era ver. Chess OK mesmo. Era Chess OK. Isso. Chess OK. Lembrei. Chess OK, ele era. Play OK. Não, mas tem Chess OK também. Play Tem. OK? E- Tem. esse Play OK, professor, além polonês, né? Tinha gente muito forte lá, mas professor ali era uma plantação de máquina. Mas Terrível. nos próprios nesses sites também, tipo o Lichess, ele tem o chess.com, mas eles têm um mecanismo de rastrear, né? De tentar rastrear, pelo menos. E Mas não vejo muito sentido. esse aí, professor, é quase Mas será que é isso totalmente daqui? prostituído. Mas eu acho que não é isso daqui, né? Eu acho que tá É errado esse aqui. aí, esse aí. Jogos online, torneio, mas parece tão assim, xadrez aqui, mas é que Xadrez, xadrez. É parece uma esse mesmo. plataforma de jogos, sim. Pré-histórica. Parece uma plataforma de Como jogos. convidado. Entrar convidado, vamos convidar-nos. Aqui tá. Olha aí. Tem uns caras aqui. Essa aqui são as partidas rolando já. Sim. Eu não conhecia essa daqui, não. Tudo Esse muito também. rústico, professor. É meio rústico. Mas são coisas assim que é bom a gente estar sempre procurando, analisando, né? Vendo. Tinha uns programas também bem pequenininho. Deixa eu colocar aqui, Chess Miner. Esses eram uma série de programinhas pequenininhos que eram variantes de xadrez, tipo isso daqui, Chess Miner. Eles são programinhas pequenininhos. Eles na época ainda cabia naqueles disquete.
cabia no disquete, então daí o jogador tinha algumas coisas para fazer, né? Que ele, se ele tinha ele tinha que passar e conforme ele passasse no lugar explodia, né? Tinha uma dinamite, uma mina. Tinha outros fora dessa mesma série, tinha Chessmine, tinha outros nomes que agora me escapa a mente também. Era tudo igualzinho a esse daqui, e eles iam fazendo variações. Você podia fazer brincadeira com eles, treinar. E aparecia um nomezinho, ficava bem bonitinho. Isso aqui é bem antigo mesmo. É bem antigo. Deixa eu ver se não tem aqui talvez essa aqui que faz chess variante. Ah, não, não quero risco. Deixa eu ver se não aparece por aqui. Mas se você procurar, você encontra algumas coisas. Isso aqui eu tenho ainda, devo ter uns disquetezinhos com esse joguinho aqui ainda. Eu devo ter tirado, mandado para um CD, e depois agora tem que. E eu tenho esses joguinhos porque eu usava com as crianças, para eles brincarem e fazerem algumas atividades, irem desenvolvendo algum conceito, né? Tinha aquele que nem esse daqui do coisa, só que é bem mais difícil, né? Vamos lá. Aqui do Lichess, esse daqui, aprender, coordenadas não básicas, esses daqui, em que o jogador tem que pegar as estrelinhas, né? Só que ele tinha alguns problemas assim que era bem difícil mesmo de resolver. Esses daqui são tudo fácil, né? Tudo bem básico. Que você tem que capturar, não pode deixar nenhuma estrela. Então o outro já era bem mais. Cadê? Não dá para ver aqui que vocês estão aqui de novo. Deixa eu colocar vocês para cima. Aqui. E daí o outro ele tinha mais dificuldade, mas era a mesma ideia. E ele conseguiu fazer um grau de dificuldade mais interessante, assim. Isso daqui não, isso aqui vai mais pro superficial. Mas as crianças adoram fazer isso daqui. Assim, trabalhar com esse tipo de problema. Desde o primeiro ano até o sexto ano eu gosto. Depois começa a ficar outra história, né? Aí já tem que ser um xadrez um pouco mais diferenciado. Mesmo porque eles já passaram por isso, né, teoricamente. Então, esses programinhas aqui são bem interessantes, tipo Chess Mine. Como que era o Last Move? The Last Move, eu acho que era. Last Move, eu acho que era esse programa. Como que eu posso? Chess. The Last Move, vamos ver se aparece alguma coisa. Não. Não. Que é um nome muito, muito comum, né? Então não é esse The Last Move, não encontro aqui. Não. E tem o Free Chess, né? Outra plataforma, lembrando aqui, Free Chess. Free Chess é gratuito aqui. Você pode jogar via web aqui, ó. Tem para você jogar. Tem a plataforma, né? Aparece aqui. A interface. Foi baseado, né, no Free Chess que a gente fez, o Centro de Excelência, na plataforma. Aí você pode jogar guest aqui, tem 1 minuto, tem sempre bastante gente jogando. Esse daqui é gratuito. Esse que eu falei, que é um dos pioneiros, né, do xadrez online. É o pioneiro. Ele era outro nome. Eu falei ali eu tinha ali no coisa, agora esqueci. Mas daí houve uma cisão, uma parte fez o outro programa, foi lá e esses permaneceram com a filosofia gratuita. Aí tem download. A gente pegou um desses daqui, que é o Inbird. Cadê? O Inbird, ó, esse daqui, programa. Aqui tem umas pecinhas. Agora já tem uma outra coloração. A gente traduziu ele e foi usado no nosso servidor, que foi um dos primeiros servidores de xadrez no Brasil e também um dos pioneiros do mundo, né? Porque ele não tinha antes tanto. Tinha alguns. E os que tinham não eram bons. Tanto assim que nós usamos dele. Então,
Esse daqui é interessante para usar, para jogar, você faz o registro, e daí você pode jogar aqui as partidas, né? Então você pode escolher uma interface, pode baixar a interface no teu computador, ou você pode jogar diretamente online, né? Aqui. Alguém tem umas notícias antigas, registre agora, tá? A Judite Polga. E as interfacezinhas. E aqui funciona via doação também, né? Então essas coisinhas são bastante úteis, né? Alguma questão ali para perguntar? Alguma dúvida? Que eu ainda vou mostrar mais uma coisa. Eu vou mostrar outra coisa, então. Deixa eu mostrar. Esse daqui também é legal para vocês. Deixa eu escolher aqui. Esse daqui, quando saiu o AlphaZero, olha, quando saiu o AlphaZero, aí o Lila ele foi colocado aqui disponibilizado para jogar com ele, porque à medida que ele ia jogando, você ia desenvolvendo. Ele te mostra aqui, ó, você pode jogar. Você pode fazer um download dele para instalar, né? Então aqui você tem as GUI, né? As interfacezinhas para você colocar, ó. E ele joga também. Tem onde que joga? Eu jogava, pelo menos, estava disponibilizado aqui para jogar. Isso aqui é para baixar. Também funciona com contribuição, porque ficava. É aquela filosofia, né? Fica lá disponível, o pessoal usa, e ele vai evoluindo a partir daí e vai melhorando. A partir desse daqui vem o Komodo e vem o Fritz, o Pet Fritz, e esse Fritz 20, que também deve ser um programa que já. Aqui está um comparativo, né? 100 partidas do Stockfish. Vamos entrar aqui nesse mundo de internet. Bom, o que nós temos aqui? Deixa eu mostrar para vocês, ok? Esse daqui é onde que o pessoal, os programas estão jogando. Todo dia eles estão jogando aqui. Então você encontra torneios, todos os principais motores ficam jogando aqui, ó. Você encontra eles aqui. O Lila, daí você pode ver o desempenho deles. Race Series, que é 3.628, o Stockfish, 3.733 de rating Elo. Tem os principais. Isso aqui é interessante, porque você pode ficar olhando as partidas dele, vendo como que está evoluindo. É uma coisa que não ficou parada. Não foi porque o É, computador ganhou do ser humano que acabou a motivação. O jogador, ele evoluiu em uma outra vertente, saiu daquele estudo tradicional, ele evoluiu para um estudo um pouco mais científico, utilizando tecnologias, e ele usou essa tecnologia para melhoria pessoal. Então, os torneios entre computadores e humanos perderam o sentido, porque tinha campeonatos que eram abertos e que era possível jogar máquinas ainda. E o ser humano, muitas vezes, ficava na frente ainda. Os computadores ainda ficavam um pouquinho ficavam perto, ganhavam uma ou outra de jogadores fortes, mas, à medida que foi passando o tempo, os programas foram ganhando e perdeu o sentido de se colocar a máquina jogando contra os humanos. E depois também perdeu o sentido dos matches das máquinas contra os humanos. Então foi perdendo. E foi basicamente quando o Kramnik perdeu, né, dos Fritz lá, então, em 2004. Então, daí acabou. Porque foi o primeiro campeão do mundo que perdeu para um programa. Teve campeão do mundo em atividade. Porque Kasparov perdeu, é campeão do mundo, mas ele não estava ativo quando ele perdeu para a máquina, né? Então, a partir daí, acabou o interesse. Ó, tem até um tucano aqui, será que não é, não é brasileiro? Eu era azul. Esse aqui é bastante antigo, tá ali. E o pessoal coloca os programas para jogar e eles ficam enfrentando, tem torneios e torneios de programas de computador. Porque eles tinham muito disso, né? Evento, PGN, tem partidas, você pode ver.
Super final. Ó, tem um monte de competições, são artigos. Esses são os artigos. E é importante, pelo menos para quem curte essa parte tecnológica do xadrez, é bacana conhecer esse lado dos computadores. Isso aqui eu acho que poucas pessoas se metem a olhar essas páginas aqui, mas é bom conhecer os programas que fazem parte dessas interfaces, né? E os torneios que eles jogam. Ó, ao vivo aqui, live. Bom, esse daí, deixa eu ver se eu tenho outro aqui que eu tinha relacionado. O Komodo, ele tem umas variações também. O Komodo. Tem uma variação que é para variantes de xadrez, para 960. O Three Check, que é aquele de dar 3 cheques. Daí você pode... Que é esse daqui. Ó. Dá para baixar esse programa. Você pode baixar e ele faz variações. Ele é utilizado para fazer variações de xadrez, que é o 960, que vem com as peças trocadas, e o Three Check, que é dá 3 cheques e acabou o jogo. Então tem esse. E tem outro também, deixa eu ver, que é o Dragon Komodo. Dragon. Essa é uma versão educativa. É paga, e em parte tem gratuita. Você visitou com frequência, eu visitei hoje isso aí. Ó, tá aqui. Então, esse daqui é interessante. É bacana vocês conhecerem. Espero que vocês gostem e aproveitem ali bastante esse tipo de programas. E tem o Shredder, né, que era um dos programas fortes também da ChessBase, que é um engine também bastante utilizado, mais anteriormente. Shredder. Daí você joga. Você pode jogar, pode fazer as suas coisas. E pode baixar o programa, provavelmente um engine deve ter onde baixar, e daí você pode instalar na máquina que você tiver. Então é bom. Entenderam bem essa parte? Deixa eu fechar aqui. Para vocês aqui de Professor, novo. Oi, pode perguntar. o Chess Master, ele era o quê, assim? Porque tinha aquele Ubisoft ali que a gente podia entrar lá. É, Na época, né, eu não sei bem o que que ele era, por isso que eu estou perguntando, porque não sei se ainda tem também, né? o Chess Master era um programa para jogar xadrez. Ele era um programa para jogar xadrez. Só que ele era um programa mais popular porque ele era produzido por uma empresa que fazia jogos, de games, e muitos dos que fazem xadrez fazem especificamente xadrez, como a ChessBase. É xadrez, na veia. Enquanto o outro já produzia outros tipos de jogos. Então ele estava inserido no mercado de games. E isso facilitou com que ele tivesse uma penetração maior em todos os cantos, né? Todas as empresas. E era basicamente jogar xadrez. O Fritz era forte na época, já aparecia o Fritz. Então ele tinha justamente essa função. E foi ótimo, porque foi uma forma de popularizar o xadrez, né? Ele trouxe muitas pessoas novas assim para jogar xadrez. Ele viabilizou. Então, é bacana, foi importante na história. Bom, alguma dúvida agora até aqui? Só na atividade que vocês vão fazer? Deixa eu só ver o que tem aqui no chat, só para a gente acompanhar. Ah, jogou muito? Tá perguntando daquele dos motores? É tcec-chess.com. Já adicionei Deixa eu aqui. pegar. Adicionou? Esse é interessante, é bacana, né? Deixa eu baixar, copiar aqui. Deixar aqui para vocês poderem usufruir desses. Pronto, tá ali. Deixa eu ver o que tem.
O Flyord, joguei muito na infância. A gente jogou um monte de programinha de xadrez, né? Aqueles que tinha na internet. Tem pegando 5.000 partidas de Bullet. Ah, quem que tem 35.000 partidas? Ah, eu! Eu tenho 35.000 partidas de Bullet, é mesmo. Eu joguei bastante ali, Acho que Bullet. você tem um pouquinho mais. É, já deve ter andado um pouco mais. Mas tenho nesse daí, né? Mas tem outros. Nossa, o que eu joguei no Play Chess? Mas pra você ver, né? A gente joga. É que também o xadrez tem essa característica. Se você tem que manter essa disciplina, tem que continuar, né? Se você joga só por jogar, você não evolui. Você tem que ter uma. É o que o Korchnoi falava, né? Quando ele estava mais velhinho. O que perguntaram para ele numa entrevista da Xadrez, da revista Xadrez. Qual que era a maior dificuldade que ele encontrava em jogar os torneios? Ele disse assim que era justamente encontrar aquela vontade de jogar para ganhar de novo, né? E era sempre uma luta, ter que se trabalhar isso no seu interior, né? Depois manda o nome do site, tá. Tem uma hora que o Agora ego tem até o não dá Duolingo, mais né? vontade. Tem O até ego o já tá Duolingo. tão. Ah, o Duolingo vai ter xadrez agora. O Eu tô Duolingo tem ansioso, eu xadrez. tenho Duolingo. Idioma. Fale sobre atividade 3. Ah, eu coloquei já atividade 3. Você citou as duas plataformas. Eu citei duas plataformas para vocês escolherem outras, porque essa já está. Eu já leio lá os foguetes que você falou ali. Sabe que ficou uma torre dando cheque? Tá, fechou. Ali. Vamos lá, vamos ver a atividade. Vamos colocar aqui a atividade. Vamos ver a atividade. A atividade ela não é muito complicada. Eu acredito que seja tranquilo para vocês que são estudiosos. Eu já coloquei dois exemplos, que é justamente para facilitar a vida. Atividade. Vamos lá. Atividade 3. O enunciado diz o seguinte. Tá. O Lichess é uma plataforma internacional. Esse já é o resumo dele, né? Ah, eu coloquei. Cadê o título? Eu não coloquei o título? Caracoles. Faltou colocar o título. Ou não coloquei. Mas ali é o seguinte. Vocês vão pesquisar. São 5 sites interessante que seja interessante para o ensino de xadrez. E daí você vai elaborar um pequeno resumo, tipo esse que eu coloquei aqui do Lichess e o resumo que eu coloquei do Chess Kids. E daí você vai colocar só a referência ali conforme a BNT. Ali tem um exemplo, né, no Chess Kids, disponível em HTML, tá ali. E consultar acesso dia 27 de maio. Quando se trata de internet, o dia é importante porque as páginas mudam, né? Embora você encontre naquele site que eu mostrei, do Chess Archive, lá você encontra algumas páginas, mas é importante colocar. Entenderam ali ou não? Alguém não ficou em dúvida com relação à atividade? Com relação às atividades. Para Alguém tem entrar no dúvida? Word, professor, para fazer isso com aquele padrão que o senhor ensinou lá no começo, do padrão do Word, para fazer e entregar um Pode arquivo ser. do Word. Mas você pode pegar em qualquer referência, você pode pegar qualquer artigo, ver o que tem referência em internet, deve fazer igual. Não precisa, se quiser fazer instalação ali do programa, tudo bem, pode fazer porque é relativamente fácil, é rápido. Mas é possível, você pega, faz o modelo ali, segue esse modelo que eu fiz ali, copia, cola, troca os dados. Pronto. Você pode pegar, eu fiz ali, Lichess, disponível, daí você troca os dados e coloca. Pronto. Troca as informações. Daí você coloca o site que você escolheu. Mas poderia ser uma. Tá, então pode ser um arquivo até do PDF, então. Não, sites. Teria que ser sites. Não, o arquivo que eu vou mandar para o senhor. Ah, o do arquivo.
O O arquivo arquivo pode ser pode ser, como? pode. É melhor, Pode. às vezes, é isso. O PDF é sempre mais prático trabalhar, porque o Word faz essa conversão, né? E o PDF ele é mais prático porque ele não descaracteriza. Por exemplo, você tem o Word, o outro tem o LibreOffice, o outro usa outro, né? Outros programas. E às vezes, mesmo na versão do Word, quando você manda no Word, ele pode vir desconfigurado. Ele vem, às vezes, quando eu abro no meu, ele parece esquisito, porque não está certo. Quando você converte em PDF, o trabalho fica do jeito que vai ser visto por qualquer um. Isso que é importante. Então, se você converter em PDF, melhor. Pode passar em PDF, deixa em PDF e manda, pronto. Aí resolve o problema. Mas eu não, para mim ali não tem enunciado, eu não estou entendendo que tenha um É, enunciado, estou entendendo a sua eu esqueci. explicação. O Pois pessoal quer é, que a gente entre em 5 plataformas, né? é, Seja, deixa- seja de base, seja de jogo, seja que dê é, assim. o que seja útil para trabalhar com xadrez. Deixa eu ver aqui se eu coloco Professor, alguma coisa. Oi, Ah, pode sim, falar. sim. professor, só uma observação. Pode ser plataforma, pode ser site, pode ser blog, é isso? Ou é só Pode. plataforma? Não, pode ser, pode ser, pode ser. Que possa ser bom para trabalhar. E aí Isso mesmo. o senhor deseja uma descrição de É cada um espaço resumo. desses, é isso? Um resumo. Uma Deixa eu pergunta colocar. dentro da minha ignorância aqui, professor. Por exemplo, o Chessflix ali, ou então aquele do SUP lá, aquilo ali também é, né? Claro, Porque ali tem claro. uma escola, tem link, tem jogo, quer dizer, não sei, acho que não sei Sim, se você tem vê alguns que o dá que para que você. jogar, mas tem muito Claro, acesso ali, né? Muita coisa. claro. Deixa eu ver aqui. Eu deixo eu colocar aqui. Cite 5 sites gratuitos, nacionais ou internacionais, que oferecem recursos adequados para o ensino em sala de aula com foco em xadrez, apresentando um breve resumo de suas funcionalidades e respectivas referências conforme norma da MDT. Salvar. Acho que foi agora, né? Deu, né? Agora tá. Eu tinha escrito, mas eu não sei por que eu acabei deletando, acho. Entenderam bem essa parte ou não? Ou não? Isso daí. Oi? Tô lendo agora. Peraí. Agora tá ali. A data é para segunda-feira sempre, né? Ah, Tranquilo, Ah, professor. outra ah, coisa. Quem, por exemplo, tiver atrasado com alguma atividade, acelera, porque nosso tempo é curto. Bom, você pode ver, já estamos na terceira aula. Daqui a pouco acaba, mais 2 ali, pronto, acabou a aula. Mais 2 tá não, mais uma. apresentando um breve resumo de suas funcionalidades e a Professor, E- respectiva referência. Oi? a referência, no caso, é só a citação do site ou tem algum Isso, detalhe? o site. O Ah, site, beleza. só o site. Porque já que é na internet, você procura, coloca o site. Com relação às outras atividades que foram feitas, alguém tem dúvida, ficou alguma dúvida que alguém que está meio perdido, mas perdido que segue um tiroteio? Alguém tem uma. Então, Professor, professor, eu eu acho que postei já mandei as o atividades. resumo ontem. Desculpa. Opa, espera Professor, aí. Quem está falando? Espera. é o Paulo Germano. Tá, Eu diga, postei o Paulo. resumo ontem e passava já da meia-noite, então já não era mais segunda, já era terça, tudo bem? Uhum. Tá, tudo bem, eu dou uma olhada ali direitinho. Fechou. Obrigado. Nos 45 minutos É, do acréscimo. Tá que nem aquelas bolas que o jogador cruzou, vocês não sabem se vai cair no tempo com o seu gol. Mas tá certo. E tem mais alguma. Ficou alguma dúvida ali ou não, daqueles exercícios? Alguém ficou com Eu, alguma dúvida? eu acho que já mandei há um tempo, daí onde eu vejo se já foi visto, como é que foi. É, porque eu tenho aqui. Deixa eu só agora passar as coisas aqui para vocês terem bem consciência como que tá a questão das atividades. Na atividade 1, eu tenho 19 que foram entregues. Tem 6 pendentes. Então, teria que ver. Se te... Quem que são os 6 pendentes para a gente poder conversar? Atividade 2. 19 entregaram.
16 pendentes. Esses 6 pelo menos se repetiram aqui. Então aqui nós estamos em 25 pessoas, pelo que tudo indica. E na atividade 3, 25 pendentes. Então é isso, ficamos com 25 pessoas. Ninguém entregou a atividade 1 a 3. Não deu tempo. Eu fiz tudo hoje. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida que a gente pode resolver? Problema, uma curiosidade? Como eu fico sabendo se eu tô pendente? Se você está pendente, Laudelino, você Que não deve eu estar acho que já pendente, enviei porque as duas, você... né? Laudelino não deve estar pendente. Mas não sei se... Vamos ver aqui. Claro Eu que queria. para a gente ver de um por um fica ruim, né? Deixa eu só Uhum. ver quem que não está pendente, daí eu já... Quem que está pendente, e daí eu já sei. Já vou por eliminação. Deixa eu ver se são alguns que estão aqui. Ah, tem um que é Impex, mas Impex não pode ser. É da nosso. Não, o teu nome não está nos não pendente, provavelmente não deve estar no 1. Vamos ver no 1. Você deve estar salvo aqui, rapaz. Pendentes. São os mesmos. É. Não, eu acho que a grande maioria aqui está tudo em dia com suas atividades. Só tem que ver se está redondinho. Fica escrito entregue lá quando você entrega. Aparece entregue. É que tem que ver, porque às vezes tem um outro que. Tem uns que eu não vi ainda, né? Mas tem um outro que de repente veio o arquivo, mas o arquivo vem em só a página em branco ou não aparece certo. Mas a maioria vem certo. Eu vou dar uma geral ali para ver se tem algum que tem algum problema ali. Qualquer coisa eu resolvo, né? A gente já resolve antes, porque tudo que tiver, quanto mais rápido vocês puderem fazer, melhor. E se você analisar bem, as atividades elas não são complexas e elas são úteis dentro do contexto do que você vai precisar para fazer seu artigo, que você vai poder desenvolver, né? Porque a questão dos artigos, que o primeiro que é dos 5 artigos, é justamente para dar base, embasar dentro do trabalho de pesquisa que vocês vão fazer, né? Ali é o resumo que ela é mais específico com relação às tecnologias, porque eu acho que é relevante vocês verem essa questão, porque já que vocês tiveram com o Léo, tiveram lá a questão do neurociência, essa questão das Asperger ali é bacana, é uma coisa, uma incógnita ali boa para estudar, né, para analisar. E essa 3 ela é mais voltada justamente ao trabalho técnico de vocês, né? Porque eu percebi ali que eu acho que não tem ninguém ali que não tenha um link com o xadrez. A maioria acho que tem link com o xadrez, né? Tem alguém que não tem link com o xadrez que está agora presente aqui? Acho que não, né? Acho que todos estão. O Lucas, que pode fazer um jogo de xadrez de MDF. Lucas, você fez alguma coisa de xadrez nos teus aparatos? Sim, eu fiz xadrez na 3D e fiz em MDF também. Aham. Só que Ah, a 3D eu fiz ele com soldados gregos. É bem legal. Depois vou mostrar para vocês como é que ele está feito. ah. Porque teve uma, uma pessoa, acho que vocês acompanharam, não sei se vocês chegaram a ver. Eu acho que era uma tese que ela tinha feito. Ela tinha feito sobre xadrez, que eram as peças de xadrez. Ela fez as peças com temas folclóricos brasileiros. Ficou bem interessante o design dela, então ficou bem bacana. Não sei se ela chegou a produzir as peças. Ela deve ter feito uma ou outra, ela deve ter feito talvez um jogo 3D e ficou Professor, o bem. cavalo com uma mula sem cabeça ia ser legal. Cavalo, uma mula sem cabeça. Eu não sei se ela fez o cavalo mula sem cabeça. Eu não lembro. Tem que descobrir onde que ela tá, o trabalho dela. Eu devo ter baixado o trabalho dela, mas tem tanta coisa que a gente se perde no meio dessa bagunça, né? Daí já viu. Professor, E eu eu tenho tenho uma que fazer uma pergunta. limpa. Oi? Eu tenho uma Oi? pergunta. Pode fazer. Nesses sites, a gente pode pegar alguma coisa que seja tipo proto-xadrez, como diz o Sandro? Seja alguma coisa tipo pré-xadrez?
que a gente possa Claro, usar. Pode? Tá. pode, claro. Pode usar qualquer Achei coisa aqui um aí fora do. artigo sobre peças de xadrez em folclore brasileiro. Já compartilhei. Já compartilhou ali? Deixa eu ver aqui. Senão já. Você compartilhou onde? Ah, tá aqui. Será que é esse? Deixa eu ver. E Figuras. professor? É esse daí. Deixa eu. Acho que é esse daqui que é da Rio de Janeiro, Ana Beatriz, desenvolveu. Seu trabalho é TCC ainda. É um TCC. Deixa eu passar aqui, porque daí. Pode falar, né? Eu sempre Professor, se eu misturo. entender que uma empresa tem produz material destinado à educação, né? Cadê o homem? Tá aí. Pode falar. E vale a pena colocar nesse grupo? Vale também, mesmo que seja uma empresa comercial, mas que. Pode, sim, claro. O importante é que seja que tenha esse enfoque educacional. Porque veja E só, a ideia é a seguinte: a ideia é que essa união de sugestões de coisas que vocês pesquisaram pode ser um trabalho só. E daí vocês todos podem se servir dessas informações. Pode ver, opa, olha, achou uma coisa diferente aqui, ela achou um outro site que trabalha umas coisas bacanas. Isso é bom, porque no nosso meio, todas essas informações podem ser úteis, né? E pode ser interessante. Estão vendo aqui, ó, o joguinho? Ó, a mula sem cabeça mesmo, ó, o cavalo. Estão vendo ali ou não? É uma mula sem cabeça. Deixa eu ver se tem mais peças dela. Não, aqui já começa. Sim, Continue sim. lendo. Clica no continue lendo. Um Não pouquinho para continue baixo. lendo. Um pouquinho para baixo. Um pouquinho para baixo. É aquelas coisas Mais um que. pouquinho. Calma. Aqui, publicidade. Cadê? Aí, Aqui. continuar lendo. Esses sites são danados, né? Aqui, ó. É. Eles são Ó, bem que assim. interessante. Viu que bacaninha? Folclórica, ó, a mula. E ela fez uns designs assim, bem mais. E o Boto ali mais... atrás, ó. Oi? O O quê? Boto ali atrás. O Boto? Ah, o Boto? Sim, É mesmo ali. aqui o Boto. E esse aqui o que que é? Ah, esse não tô conseguindo ver, mas eu vi que tinha aquela que aparece um jacaré, qual o nome? Tinha. Como que é A a. Cuca? Cuca. A Cuca. Esse daí são A Cuca. aquele. Não, não é sem Ah, perna. Aqui aquele com as pernas Curupira. trocadas. Isso. O Curupira, cara com as tava. Esse daí sabe mais que eu, de folclore. Ó, daí tem Tá em uns. Tem dia. lá também. Tem. Ô, Interessante. Laudelino, Aqui voltou a mulher da barriga. Calma, o quê? Quem me chamou? lembra que eu quero fazer aquele projeto de teatro? Ah, boa. Então, tem Mete vários RPG de personagens mesa aí que. nele. Não, cara, tem vários personagens aí que a gente pode levar, né? Então a ideia de É. fazer o Curupira, por exemplo, é fantástica. Aqui Já tá, ó, as pensou peças. jogar Curupira? Bizarro. Ó, o peão curupira, o cavalo a mula sem cabeça, o bispo é o boto cor-de-rosa, a torre é o boitatá, a rainha a cuca e o rei o saci pererê. Essa que é a. Gostei da Que legal, escalada né? de poder. Ficou bonitinho o jogo. Ficou bem legal. Interessante. Saci Pererê é o rei? Saci Pererê. É porque ele é a peça, ele é Não. mais tradicional, mais conhecido assim de todo o nosso folclore, o Saci Pererê. Acho que era. Qual que era o da torre mesmo? Aquele era A aquela torre cobra é o de fogo boitatá. gigante. É. O boitatá. O Essa eu boitatá é o entendo, fogo mesmo, né? mas o nível de força foi escalando, de repente caiu. Eu não me lembro, o Saci Pererê ele virava furacão, mas não era muito mais forte que o Boitatá. O É que o Boitatá nível eu de acho que é o mais força. forte. É, o nível de É que o força, o nível de Boitatá. força está relacionado ao levantamento de qual que é mais conhecido. Ah, então tá. Agora faz sentido. É o nossos Agora as peças Marvel. se encaixam. Nossos Marvel aqui. Então, Não, mas então não é nível o. de força, é nível de popularidade. Exato. É, Vamos falar um popularidade. Popularidade e mesmo nível de porque eu não força conheço agora. ninguém desses ali. Não, Não Boitatá é Não, conhece? mas o nível incrível. de É que. força no sentido assim, o rei, a dama, entendeu? Tipo, Sim. e aí o mais popular é o mais forte, entendeu? Só O faltou Lucas é da onde? Eu sou da Argentina.
Argentina, Então, né, a Lucas? gente tem umas Isso. pira É, muito então. doida no nosso folclore. Você não tem o Professor? folclore lá, argentino? Não tem os bichos lá? A gente não conhece os seus, deve ter Ah, uns maneiros também. tem. Agora não me vou lembrar de cabeça, mas tem na Os Chorona, por cavajitos exemplo. medio louco? Não, a Cavalho gente. mesmo. Más Nosso conocida folclore. es La Llorona. La Llorona fue Ah, vista La Llorona? un rally. Um En un um rally filme tenía de un terror? vídeo dando ali que apareció. Ahí vais a ver Professor. si es verdad o no, né? Mas, La enfim. Professor, a Llorona. gente tem uma mula sem cabeça, a gente não tem moral pra falar. Professor, aqui na nossa região, posso citar pelo menos dois que fariam do Saci brincadeira. Ah, Que é É é? a uma cobra cobra grande, gigante de cobra fogo. grande, a cobra grande e uma pinguari. Ixi, dá pra fazer um É, regional aí. O Boitatá, ele, tipo, absorveu a energia do sol nos olhos dele e ele virou uma cobra de fogo gigante. Ciclope. Tipo, não, ele é tipo é uma cobra de fogo gigante mitológica que não queima as coisas do bem e queima todo o resto. Tipo assim, Eu não sei se energia é um vocês já monstro. viram, mas tem uma série produzida pela Globo Filmes, que tá na Netflix, se não me engano, que meio que faz uma leitura do folclore brasileiro, só que coloca isso num contexto atual. Então, assim, como se todos esses seres mitológicos, é bem interessante, como se todos esses seres mitológicos, eles tivessem saído da natureza, digamos assim, e eles estão no contexto da cidade. Então, por exemplo, o Saci Ah, Pererê é uma criança negra, deficiente e tal, não sei o quê, mas ele é o Saci Pererê, só que ele tá lá disfarçado, entendeu? E é bem interessante. E daí Tipo, o caso é que daí eles fazem uma trama que esses seres estão sendo mortos. E daí, pô, quem é que tá Hum. matando os seres do folclore? Bem a interessante. Eu incógnita. aconselho. Bros Procurem, Ah, procurem. Americanos de Neil Gaiman fez isso um pouquinho antes. É tem uma série bem também forte. E tem um livro. uma série que eles resgataram, né? É da Rio alguma coisa, de uma empresa do Rio de Janeiro, não sei se é do governo do Rio, que eles fizeram alguns desenhos com esses personagens e ficou muito bom. Ficou assim, animação é de quadrinho? É quadrinho? deixou. Não, não, desenho animado, professor. Desenho Animado. animado. A Disney ficou no chinelo, professor. Os meus alunos ficaram assustados com o nível de cuidado, sabe? O nível de beleza, de harmonia do desenho. Alguma coisa Rio de Janeiro. Eu É. acho que o nome da coleção é Juro que Vi. Alguma coisa assim, Juro que Vi. Aí você coloca Saci Pererê e aparece as histórias, sabe? Mas nível Marvel, sabe? Uma mescla de Marvel com Disney. Uma coisa Ah, tem maravilhosa. O Curupira, a Tita som. Pereira. Juro que vi. Eu acho que esse é o. Juro que vi. Tem Já Full deixei HD o aqui. Wikipedia ali. Esse da Globo que eu tô falando também. A produção é tudo com atores da Globo. A Cuca e a Alessandra Negrini. É assim, é um negócio tipo, bacana demais. A produção, Top. tipo, filme, sabe? Legal. Mas agora nós temos até o Chupacabra, né? Chupacabra também é novo. O Chupacabra não é do. Nós temos aqui nossos extraterrestres. Ele não entra tanto no Tem o ET de folclore, mas Varginha acaba também, né? ET de Podia abduzir a Varginha. peça adversária. Eu Mas dá pra conheço. pirar. Professor, É, pode eu falar. conheço, eu conheço um sujeito que tá chupando INSS também. Tem. Já não Professor, vai ter mais, né? Oi, fale. tudo bem? Diga. Tirado. Oswaldo? Se não é Você Oswaldo conhece Andrade. a plataforma da InfoChess, que é Eu espanhola? já ouvi, mas eu não entrei nela, assim, não explorei. Ainda está em funcionamento, ainda não sei até quando. Lá é importante uma plataforma, né, de ensino, porque ela tem vários tipos de informações, né, como Uhum. partidas clássicas, atualidade, acho que até 2020, se eu não me engano, de partidas jogadas pelos melhores jogadores do mundo, clássicos como Karpov, Kasparov e tal, partida dos grandes mestres, todas explicadas, analisadas, né? E, tipo assim, daí tem vários momentos que eles colocam lá erro de partida, aqui o cara pegou e não soube desenvolver as peças no momento certo,
um sacrifício errado. Então é muito interessante lá, porque tem várias partes ali sobre treinamento, finais, estudos de meio jogo e também outros teóricos que, tipo assim, tem mais profundamente pesquisando lá dentro, dá para ver também as páginas dos grandes mestres lá, Sergei Chavikov e outros jogadores. Aham. É Eu bacana, é posso bom. falar dessa página também. Isso, claro, pode colocar. É bom porque daí você já acrescenta aqui. Eu vou estar expondo tudo que eu sei de segredo. Os segredos, E, mas nós vamos e, compartilhar os segredos. Retirado. E Qual que é essa o Diga. nome página ali, aí que Oswaldo? o Oi? Oswaldo falou, Pode Oi? falar. essa Qual que é o página nome, que o Oswaldo? Oswaldo falou, ela publicou um dos melhores estudos sobre o sistema Londres, viu? Eles têm um clássico lá. Sim, sim, isso é verdade. Até a maioria dos livros saiu de lá, né? Das E ideias o nome do Pereira, ataque era como que é? Pereira Londres. Pereira Londres. E, Eu ó, tenho esse livro aí. e olha, pessoal, o Ah, professor Tirado, ele está quietinho, mas ele tem uma empresa e um site que tem uma história muito bonita com xadrez escolar. Ele produziu um design chamado Espaço X, que eu compro há anos, né? Eu tenho esse privilégio de comprar há anos, conhecer o material que ele fabrica. E toda vez que eu olho as peças que ele fez, os conjuntos, né? Eu lembro dos filmes de Bob Fischer, né? Aquele filme do que é A Procura de Bob Fischer, alguma coisa assim, o nome de Nova Lances de York. Inocência. esse é É. legal. Então, Lances o Inocentes. professor Tirado ele tem história também na fabricação de peças. Quando lembrarem de Jerry, essas outras empresas, vocês lembram da empresa dele também. Conheçam a Xadrez Magistral, que o É, trabalho dele é fantástico. Ele não eu, como sou. é, eu utilizei o material, né, por várias vezes, já presenteei esse material inúmeras também, né? Entrem no site dele, conheçam o tabuleiro magnético, o tabuleiro, aquele que você de encaixe, né? o de A caixa a gente fabrica, história. o magnético a gente vende do Gering, né? É E que eu nós somos deveria ter, parceiros do Gering. e eu deveria ter conhecido ele em Curitiba, quando eu fui no CXC. E aí eu tava lá em cima, e eu comprei peças nesse dia com ele. Falei, professor, vai lá, me venda umas pecinhas e tal, que eu quero conhecê-lo. Mas ele deixou lá embaixo. E sem aceitar pagamento. Né? Depois é que eu fiz o pagamento para ele, deixou na confiança. E até hoje eu nunca conheci a figura. Mas outra vez eu vou lá em Belém. Belém, né? Não, não, Curitiba, O foi quê? lá no CXC. Não, eu sei, eu lembro na época que você foi. Mas agora faz tempo, né? Agora Ah, é mais fácil agora eu tenho subir agora. bagagem, pô. Bom, pessoal, deixa eu só encerrar aqui a gravação. O pessoal que de repente está querendo sair, daí a gente fechando. Tchum.